Boa noite, queridos. Graça e a paz. É demais. Esse momento foi demais, né? Um momento de adoração, um momento de glorificar o Pai, o Filho, né? O Espírito Santo. Para mim é um grande privilégio estar aqui nessa igreja. Ontem nós vimos os homens aqui. Meu Deus, até hoje já tem aí o tapete vermelho, né? Muito bom. Foi muito bom esse tempo ontem. E eu creio que Deus tem algo para nós também hoje. Eu já estou em Pereira Barreto, no estado de São Paulo, 30 anos. Eu vim do Paraná, Maringá, e então já faz 30 anos que eu estou ali na primeira igreja batista, mas como pastor, pastor sênior ali, presidente, faz 27 anos. Quando eu cheguei, eu vi ali a juventude, né, adorando o Senhor, ali com tanto vigor. Quando eu cheguei na igreja, eu trabalhava como missionário, nós tínhamos uma igreja em Sudmenuce, e eu fiquei 2 anos em Sud, e o pastor me chamou para trabalhar com a juventude. Eu fui líder de jovens, e quando nós chegamos na igreja, tinha 10 jovens, pastor. 10 jovens, 5 bem ativos e 5 não, estavam ali meio desanimados. E com 1 ano e 2 meses, nós fomos para 140 jovens, e nós começamos a fazer um grande trabalho na cidade. E nós começamos a trabalhar com equipes, e nós viajávamos com uma equipe. Tinha vezes que nós levávamos, depende do retiro, nós fazíamos muito trabalho em Jales, e na época nós levávamos 2 ônibus de jovens para aquele retiro, e nós vimos a igreja crescendo, e uma das metas nossas era levar a juventude a orar, a buscar a Deus, buscar a face do Pai. E ali nós tínhamos na igreja todos os dias. Eles saíam da faculdade, saíam da escola, 11 horas nós reuníamos na igreja todos os dias, e ali nós orávamos pela igreja. Uma juventude em chamas, cheio do Espírito Santo, e uma juventude cheia da presença. E eu vi ali, eu estava vendo adoração aqui, e eu creio, estava vindo ali no meu coração muito forte, que Deus vai mover essa igreja na juventude, vai mover com a força da juventude, e com a sabedoria dos mais experientes. Deus vai mover essa igreja de uma força poderosa. Eu sei o que é isso, porque eu trabalhei com a juventude, hoje eu trabalho com a igreja. Hoje nós temos lá o trabalho da juventude, jovens, agora sim, né? E adolescentes. Nós temos um trabalho de homens, mulheres, como aqui também, né? E nós estamos lá trabalhando já há 27 anos com a primeira igreja batista. A minha esposa e meu filho mais novo, eles estão no Maranhão fazendo missões. Eles estão numa cidade, uma das cidades mais pobres do Brasil. Eles estão fazendo missões. Eles estão com 140 pessoas do Brasil inteiro fazendo um trabalho missionário lá no Maranhão. Eu estive 2 vezes lá. A primeira eu fui no Impacto Evangelístico, e depois eu fui fazer um seminário de oração. E a igreja, ontem eles batizaram 400 pessoas. 400 pessoas. A minha esposa mandou um recadinho: eu não posso falar com você agora, porque eu estou toda molhada. Nós batizamos 400 pessoas, ali foi demais. Então, queridos, nós estamos vendo Deus mover a terra. Deus está movendo. O Brasil está sendo movido pelo Espírito Santo, pelo poder que está. As igrejas estão se levantando na oração.
Eu tenho 2 anos, eu tenho feito seminários de oração em vários lugares do Paraná, no estado de São Paulo principalmente, e nós temos visto igrejas rompendo, igrejas buscando a Deus, buscando a face, igrejas que eu fui, pastor, tinha umas 150 pessoas máximo, eu acredito que deveria ter menos até, e nós fizemos o primeiro seminário, e eles começaram a entender, a entrar na oração, buscar a Deus, interceder pela cidade, interceder pelas famílias, interceder pela juventude. Aquele pastor, ele passou daquela igreja um pouco pequena, bem pequena, passou para uma igreja para 300 pessoas, e depois nós fomos fazer a segunda etapa, segundo nível de oração, e eles entraram, agora estão construindo, está sendo construída uma igreja para 800 pessoas, em uma cidade, acho que tem 18 mil habitantes. Então nós estamos vendo Deus mover a terra, Deus está movendo os lugares, Deus está fazendo milagres. Então nós cremos que Deus vai mover este lugar de uma forma poderosa. Sabe, essa cidade, eu estava falando, é uma cidade que está crescendo, está desenvolvendo, a cidade de vocês estão crescendo. Tem muitas pessoas, e eu nem sabia que tinha 100 e poucas pessoas, 1000 pessoas aqui, me falaram que tem 110 mil habitantes nessa cidade. É demais, é bastante. Então tem muitas pessoas para ser ganhar. Deus tem pessoas que precisando de nós, precisando da igreja. Amém? Vocês precisam levantar com força. E eu falo lá na igreja que eu não quero ver nenhuma. Lá agora é cadeira, pastor. Eu falo, não quero ver nenhuma cadeira vazia. E domingo nós tínhamos que colocar uma fileira na frente. Não tinha lugar para colocar as pessoas. E nós estamos assim, crendo que esse lugar, esses bancos, cada banco uma pessoa vai vir. Hoje eu vi pessoas aqui visitando. Sabe, eu quero declarar sobre essa igreja. Você vai fazer parte desse projeto. Essa igreja, o pastor falou que já está chegando aos 100 anos. Meu Deus, aplauda essa igreja, 100 anos essa cidade. Eu creio que Deus vai mover, Deus vai mudar o círculo desta igreja de uma forma poderosa. Amém? Então nós cremos e nós estamos orando hoje de manhã, hoje à tarde. Eu estive orando por essa igreja, orando por essa liderança, orando por esses homens. Passei um tempo de oração. Lá ontem eu falei bastante do secreto, e ali eu estive orando por vocês. E eu quero aproveitar o meu tempo e quero pregar uma palavra para vocês. O tema da mensagem é lute a tua guerra. Quem aqui não tem guerra? Quem aqui não tem batalha? Todos nós temos. Talvez você pode olhar um homem, olhar uma mulher, e você não sabe o que ela está passando. Talvez alguém do teu lado chegou hoje com uma guerra tão grande. Talvez a vontade dela é desistir. Talvez a vontade dela é abrir mão de tudo. Um dia eu estava passando por uma luta, eu e minha família, uma luta tão grande, que tinha acontecido com nossos filhos, um dos filhos, e na situação, eu passei o dia inteiro, no sábado, resolvendo o problema na delegacia, não era com meu filho, era com outra pessoa, e a delegada naquela época era da minha igreja, e ela me chamou para depor, falar ali sobre, passei o dia inteiro na delegacia resolvendo situações, e problemas tão grandes. Aí eu olhei para mim e falei, Deus, eu não aguento, amanhã eu tenho que ministrar a palavra, que era um domingo. E ali foi entrando no meu coração uma guerra tão grande, e o lado emocional, o lado espiritual, o lado nos meus sentimentos, começou a ser abalado naquele momento. E aí, domingo, de manhã eu não fui na igreja, eu fui orar,
Eu precisava ministrar uma palavra à noite. E eu cheguei para Deus, falei: Deus, eu não tenho nenhuma mensagem. Eu não tenho nenhuma palavra para ministrar para a igreja. Aí eu estava de joelho orando. E eu falei: Senhor, eu quero abandonar tudo, eu quero abrir mão, a guerra está grande, as batalhas, as lutas estão cada vez mais intensas. E ali eu peguei e falei para Deus, falei: Deus, eu quero desistir, eu quero abrir mão. Talvez você chegou aqui também querendo desistir, querendo abrir mão da sua vida, do seu casamento, da sua família, talvez abrir mão da sua vida. E naquele momento eu falei: Deus, eu não tenho nada para ministrar. E aí naquele momento eu falei: Deus, eu não tenho um texto, não tenho uma palavra, eu não tenho. E aí ele falou assim: você quer uma palavra? Então anote aí. Abre na Bíblia, abre lá no texto tal. E aí eu abri, fui abrindo. E agora ele falou assim: agora você lê. Aí eu comecei a ler. Aí ele falou assim: o primeiro ponto você vai falar assim, o segundo ponto é assim, o terceiro assim, o quarto assim, o quinto assim. Aí ele pegou e eu peguei e falei assim: agora, que tema que eu coloco? Aí ele falou assim: não lance a sua espada na arena. Ele diz: não lance a sua espada na arena. Esse vai ser o tema da mensagem. Então, querido, eu quero falar para você, vai chegar um momento que você vai querer largar tudo. Mas hoje eu vou dizer para você, você tem que lutar a sua guerra. Amém? Aquela hora eu erguei o microfone, eu fiquei até assim sentindo forte aqui. Acho que se puder erguer um pouquinho mais, eu agradeço. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo... Aí, melhorou. Não sei se mexeu, mas melhorou. 1 Samuel, capítulo 17... Nós vamos ler o verso 33. Oh, aí melhorou, meu filho. Aí, agora sim. Senão daqui a pouco eu começo a gritar, né? Parece que não estou ouvindo, estou gritando, né? Se eu gritar, você ergue mais o microfone. Então eu estava falando que eu tenho... minha esposa e meu filho estão fora, e tenho outro meu filho também, que é casado, temos 2 netas, e todos eles servindo na casa do Senhor, todos eles fazendo algo para o Deus, para o Senhor, então estão na obra também, né, trabalhando. Vamos lá, verso 33. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderá ir pelejar. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre, na minha tradução está assim, sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. E o teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor será contigo. Hoje eu quero declarar que o Senhor é contigo. Amém? O Senhor está com você. Você vai vencer a sua guerra. Amém? Então,
Eu olho para esse texto e me chama muita atenção que Davi chega num cenário, um cenário que não era dele. Porque ele não estava acostumado com uma guerra. Ele estava acostumado a apacentar ovelhas. E ele chega nessa guerra, o pai manda levar comida para os irmãos, enfim. Vocês já conhecem a história. E ele chega naquela guerra. E ele começa a observar aquela guerra e vê um homem afrontando o exército de Israel. E ali, ele olha para aquele cenário. Ele não era um soldado, ele não fazia parte de uma guerra, porque os irmãos sim, que fazia parte do exército de Saul, mas ele não. Sabe, não era um cenário que ele estava acostumado. Sabe, queridos, talvez você também vai enfrentar cenários que você não está acostumado. Eu já enfrentei alguns cenários na vida que eu não estava acostumado. Sabe, problemas que a gente enfrenta, que a gente não está com habilidade de resolver aquilo. Sabe, talvez um cenário você está enfrentando, talvez um cenário, talvez do desemprego, o cenário de uma separação, talvez de uma enfermidade, talvez o cenário do luto. Nós enfrentamos aí na pandemia, quantas pessoas que a gente perdeu. Sabe, tem pessoas que ainda estão num processo, estão vivendo aquele cenário ainda, aquela guerra, porque perderam pessoas amadas. Sabe, talvez você está aqui hoje, talvez você está enfrentando um cenário, e para você é um cenário de guerra, de batalha. Sabe, eu vejo que Deus quer nos formar homens e mulheres, cheio do Espírito, mas que possam vencer as batalhas, porque sem as batalhas, a gente também não cresce, sem as lutas, a gente não cresce. Davi só se tornou rei, porque ele matou um gigante, e a sua fama correu em todo Israel. Então muitas vezes você vai ter que enfrentar uma batalha, porque Deus quer te levar você a um novo nível, a uma nova estação, um novo ciclo de vida. Sabe, Deus tem áreas na nossa vida que Ele quer trabalhar, Ele quer tratar, Ele quer mostrar que você está passando pelo processo. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É um desafio, batalha, luta, guerra, gigantes. Hoje, quantos gigantes estão existindo? A gente tem que vencer esses gigantes. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Lute a tua guerra. Antes de você lutar a guerra do outro, luta a sua. Davi, ele lutou as suas guerras. Ele matou o leão, matou o urso. Ele venceu a sua guerra. E quando ele chegou naquela guerra que era Saul, que era para lutar com aquele gigante, ele foi e disse: não, eu vou lutar, eu vou derrubar aquele gigante, eu vou matar aquele gigante. Sabe, queridos, antes de você lutar a guerra do outro, luta a sua. Mas quando você lutar a sua guerra, você vai estar tão preparado para lutar a guerra do outro. Você vai falar assim: não, pode deixar comigo, deixe comigo, eu vou resolver isto. Sabe, é isso que Deus quer de uma igreja. Talvez hoje você está enfrentando a sua guerra, mas amanhã você vai vencer a sua guerra, e você vai dizer para o pastor: pastor, eu estou preparado para lutar a guerra que precisa ser guerreado. Talvez é um departamento que precisa de alguém, talvez é um líder que precisa de uma área, talvez é alguma coisa que você pode fazer na igreja, e você vai se levantar, porque Davi se levantou. Ele venceu a guerra dele, e ele venceu a guerra do outro. Você está preparado para hoje? Sair daqui entendendo que Deus está te convocando, talvez para vencer uma batalha.
Ou mesmo você se convocar a si mesmo e dizer: eu preciso colocar na fila da frente e tenho que lutar. Sabe, muitas pessoas, elas estão buscando culpados. Buscando culpados para dizer: o meu fracasso é por causa de alguém. A minha derrota é por causa de alguém. E aí a gente começa a viver e buscando uma desculpa, dizendo: alguém está na minha frente me atrapalhando. Sabe, amados, quando a gente está enfrentando uma guerra e a gente está tentando achar culpados, sabe o que é isto? Quando você busca culpado, é a maneira mais simples de transferir uma responsabilidade. Ah, é dela, é dele. O problema é meu marido, o problema é meu filho, o problema é meu patrão, o problema é fulano, mas e você? Aonde você encaixa nisso? Davi, ele não ficou: ô Saul, o problema é teu, você resolve. Não, ele se posicionou, ele se colocou e disse: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou vencer esse gigante. E Saul falou: não, você é moço, você não tem habilidade de guerra, este homem ele é um homem de guerra desde pequeno, você não vai vencer. E aí ele começa a colocar o seu currículo, ele joga o currículo dele na mesa de Saul, do rei, diz assim: agora eu vou mostrar para o senhor que veio um leão, veio um urso, e eu matei todos eles. Sabe o que ele está dizendo para Saul? Eu venci tudo, todos eles, e eu vou vencer mais esta. Talvez você está aqui dizendo: eu preciso vencer mais uma. Sabe, querido, eu quero dizer para vocês que a guerra, ela não para. Você vence uma, vem a outra, porque Deus está te forjando você para viver um novo nível, uma nova experiência. Sabe, você tem que identificar qual é a sua batalha. Talvez é uma batalha interna, talvez é uma batalha externa, talvez é uma batalha do passado, talvez é uma batalha que você está vivendo agora, mas você tem que identificar qual é ela que está te atrapalhando, qual é esta batalha. Sabe, você tem que olhar para ela e dizer: eu vou vencer hoje. Eu já passei por várias batalhas. A batalha financeira. Quem aqui já não passa batalha financeira? Financeira, eu passei. Eu comecei a reformar uma casa. No fim dela, eu tinha que vender ela para pagar a dívida. E quando eu olhei e vi o que eu estava devendo, eu fiquei assustado, porque eu e a minha esposa, envolvido 100% no ministério, e ela 100% na profissão dela, e aí a gente foi deixando, e quando a gente ela foi só soltando cheque, só passando cartão, e aí quando terminou a casa, porque era algo que era o nosso sonho, mas o nosso sonho se tornou um pesadelo. E aí eu olhei e falei assim, quando ela fez o levantamento, eu fiz o levantamento, aonde nós paramos? Por falta de administração, falta de sabedoria. E aí eu olhei e falei assim: agora eu vou orar, pedir socorro para Deus. E a minha intenção era vender a casa para pagar a dívida e começar de novo uma casa, nem que fosse uma pequena casa. E aí eu fui orar e coloquei um joelho e fui: Deus, me perdoa. E aí Deus falou para mim: eu vou tirar você dessa situação, mas vai demorar 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio eu tinha um carro seminovo, vendi o carro. Aí nós começamos a viver. Se Deus falou que vai tirar 3 anos e meio, aí nós começamos a viver. Aqueles galão de 20 litros, você vai lá e compra, né? Aí eu pegava aquele galão e levava no posto, enchia a água e levava para beber. Aí meus filhos eram pequenos,
Aí a gente comprava, agora que tem mais caixinha, né? Esse leite de caixinha, mas era leite de saquinho, custava R$ 2. Eu ia lá no sítio, comprava por R$ 1, 1 litro lá, e comecei a viver uma escassez, e comecei a trabalhar, e comecei a viver. E aí Deus foi me trabalhando comigo, e com 3 anos e meio Deus tirou eu dessa situação. Já faz mais ou menos, eu acredito que já faz uns 18 anos, 15 anos, vamos colocar de 15 a 18, que eu não tenho nenhuma dívida. Deus me tratou nessa área. Os meus carros, esses dias, meu filho, no começo do ano, aí eu perguntei para o filho, deve alguma coisa? Nós estamos devendo alguma coisa no começo do ano. Ele falou, pai, só falta o IPVA do carro, né, que é do meu filho, o menor, o mais novo. Só falta o IPVA dele, desse carro. E os outros? Não, está tudo certo. Não tem nada devendo. Eu falei, não tem nada devendo? Nada, nada. Sabe, querido, o que eu aprendi na guerra da área financeira? Aprendi a administrar. Aprendi a administrar, então foi uma guerra que eu tive que vencer. Então lute a tua guerra aí, porque eu já lutei a minha, mas eu posso te ensinar como sair dela. Sabe, querido, eu quero dizer que você passa por uma luta. E sabe o que eu fiz? A minha esposa é advogada e eu vendi meu carro seminovo naquela época. E eu pegava 8 meses, pastor, eu de bicicletinha, ela sentava na garupeira, com um monte de processo na mão, no braço, e eu pedalando a bicicleta, chegava lá com aquela a CB 400, encostava assim, dava aquela, né? E aí ela descia com um monte de processo da garupeira da bicicleta. Fiquei 8 meses andando, mas Deus foi me tratando. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a lutar a nossa guerra. Então nós precisamos entender, queridos, que nós temos que identificar qual é a nossa batalha. Quanto maior e mais desafiador for a sua batalha, mais intensidade você precisa colocar nela. E sabe, as batalhas, elas têm alguns efeitos. Ela causa alguns efeitos nas nossas vidas. E alguns efeitos, nós tornamos, se nós não ter cuidado, essas guerras nos torna vulnerável. A gente torna sensível demais. E a gente tem que se levantar. A gente tem que se posicionar. Sabe, nós não podemos parar. Porque o meu filho mais novo, desde o primeiro ano, 1 aninho de idade, ele já teve um problema, mas sério, eu falei ontem, ele teve um problema no cérebro, teve uma convulsão com 1 aninho, e tinha uma foto dele com 1 aninho, aquela foto foi tirada, a minha esposa colocou na sala, ele e meu outro filho, e toda vez que ela olhava naquele quadro na sala, ela olhava e ficava triste, falava assim, foi o dia que ele teve a convulsão, e aí nós descobrimos que ele tinha um problema no cérebro, e aí nós começamos a nossa guerra. E eu falei ontem que 1 ano, o médico disse que 3 anos e meio, aquela doença, aquele problema no cérebro, e ele tinha que tomar remédios fortíssimos, mas que ia amenizar. Mas com 1 ano e 3 meses, ele foi curado totalmente. Mas saiu de uma guerra, ele entrou no outro, ele adquiriu, por causa de tanto antibiótico, ele adquiriu uma bactéria na garganta, e ficou 10 dias, e ele quase morreu. Foi outra guerra. Sabe, talvez detalhes aqui não vai dar para contar. Mas Deus fazendo milagres em cada um deles. Vencendo na oração, vencendo no jejum, vencendo orando, dizendo, Deus, nós vamos vencer essa batalha também. Sabe, os médicos, essa bactéria, já tinha, 2 pessoas já tinham morrido com essa bactéria, e ele ficou internado na Ilha Solteira, e os médicos fizeram uma junta médica, e eles ficaram
eles não sabiam o que fazer, e aí nós começamos a orar, e um dia minha esposa teve que ir, o médico falou assim, ó, você tem que dormir, ele vai ter que dormir no seu braço a noite toda, e ele não pode se mexer, porque a garganta dele está com essa bactéria, e aí ele perdeu a força, ele não conseguia levantar nem as mãos, e o médico diz, ó, com essa bactéria já morreram 2. Só para você ver o nível da gravidade do problema. Mas Deus mudou o quadro. Sabe, queridos, nós enfrentamos guerra. Mas essas guerras, sabe, tem momento que o que causa a guerra? O cansaço. Talvez uma guerra cansa. Talvez você precise de socorro. Lembra quando Davi estava numa guerra? Ele já tinha vencido um gigante, o gigante Golias. Mas ele teve que lutar com outros gigantes. E teve um momento que ele estava lutando com outro gigante. E a Bíblia diz que ele cansou. Mas a Bíblia diz também que um dos que fazia parte do exército de Davi, ele se colocou no meio. E ele começou a lutar com aquele gigante. E ele matou aquele gigante. Sabe o que eu quero dizer para você? A guerra que você precisa de outro. Para interceder, para orar. Sabe, um dia, um senhor de idade. Nós passando todos esses problemas com nossos filhos. Principalmente com Paulo. Um senhor de idade da nossa igreja. Um dia ele chegou... bem simples, chegou com a sua bicicleta, e estacionou ali em frente de casa, senhorzinho de idade, e ele chegou assim, entrou, eu pedi para ele entrar, ele sentou no sofá, e aí eu pensei que ele ia falar algum problema, que ele estava precisando de alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa para ele. Não, ele olhou para mim e disse assim, pastor, a tua esposa está aí, e ela estava na cozinha, chamei a minha esposa, e ele falou assim, eu vim aqui só para orar por vocês. Naquele momento de guerra, aquele momento que parecia que esse foi o primeiro problema, porque o segundo problema, que tinha bactéria, ela ficou 10 dias no hospital. E aí ele orou, e aquela oração me edificou. Aquela oração me fortaleceu tanto. Sabe, tem momento na sua vida que você vai pedir socorro. Vai ter momento na sua história que você vai pedir, pastor, ora por mim, ora por mim. Sabe, lá na igreja nós já tivemos vários problemas de pessoas com câncer. E a gente levantar, com a igreja levantando e dizendo, nós vamos lutar essa guerra. Sabe, a pessoa vencer a guerra do câncer, a doença. Sabe, a igreja levantar e dizer, nós vamos levantar. Tem um menino que com 15 anos, hoje ele está curado, ele estava com câncer, 15 anos, e aí eu peguei e chamei ele, chamei os pais, coloquei ele aqui no frente, no altar e disse, nós como igreja, nós vamos orar e vamos lutar a guerra desta família. E aí nós levantamos em oração, orando. Hoje ele está curado para a glória de Deus. Já está testemunhando na faculdade, está pregando na faculdade, está testemunhando na faculdade. Sabe, queridos, nós precisamos levantar como igreja. O irmão está sofrendo uma batalha, uma guerra, e aí nós cruzamos o braço. Eu não tenho nada a ver com isto. Tem sim, porque nós somos parte do mesmo corpo. Lá nós lutamos e levantamos, jejuando, orando. Vamos fazer uma campanha de jejum. Vamos orar até Deus curar. Se Deus não curar, é porque Ele não quer curar. Mas nós lutamos a guerra do outro. Essa família teve que viajar várias vezes para Barreto, levar o filho. E quantas vezes ela chegava no gabinete falando, pastor, nós estamos na luta, mas estamos juntos. Vamos orar.
Eu falava para ela assim, como que é, qual é a despesa que vocês estão tendo? Porque eles tinham que levar o menino. Aí a gente, vamos ofertar, vamos ajudar financeiramente. E a igreja vai ajudando, vai orando. Sabe, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, é guerrear a batalha do outro. Porque você já venceu a sua. Sabe, Moisés estava lá no monte. Havia uma guerra lá embaixo. Estava Josué guerreando com a espada na mão, lutando, guerreando. Mas havia um homem de Deus com as mãos levantadas, mas ele não estava sozinho. Havia Arão e Ur sustentando a mão deles. Estava sustentando a mão. Talvez tem mão aqui que precisa sustentar a mão do pastor, sustentar a mão da pastora, tem que sustentar a mão dos líderes. Sabe, nós precisamos, esses homens de confiança, tem que levantar um exército e dizer, vamos orar. Essa semana, os homens de honra da nossa igreja, que o nome é Homens de Honra, 24 horas de oração, e começaram às 6 no sábado e terminamos 6 do domingo à noite. 24 horas, homens, a noite inteira, revezando e orando. Sabe, querido, nós precisamos guerrear a guerra do outro. Sabe qual é o outro efeito? É as marcas na alma, as marcas no corpo. Eu já enfrentei tantas guerras, já enfrentei guerra no mundo espiritual, no mundo físico, já enfrentei cada guerra, mas eu quero dizer uma coisa, as marcas de Cristo estão na minha vida. Então, eu não vou deixar as marcas da guerra no meu corpo. Paulo diz, ele diz uma palavra e diz assim, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós só temos que carregar as marcas de Cristo, as marcas da guerra. Talvez a sua armadura está ferida, está marcada. Talvez a sua armadura está, talvez você levou tanto golpe na vida, a sua armadura está desalinhada. Porque nós temos uma armadura aqui, não tem? Vocês têm uma armadura. Lá em Efésios fala que todos nós temos uma armadura. Capacete, coraça, cinturão, calçado, escudo e a espada, que é a palavra de Deus. Você talvez a sua armadura espiritual está desalinhada. Talvez pelas guerras do dia a dia. Sabe, hoje Deus quer alinhar a sua armadura neste lugar. Sabe quantas vezes eu falei, Deus, alinha a minha armadura, porque eu não quero receber golpe, eu quero que a minha armadura esteja alinhada no meu corpo, porque eu vou guerrear. Já aconteceu muita coisa na minha vida. Se eu fosse contar aqui, eram muitos testemunhos. Mas eu quero dizer para você, queridos, Deus te chamou não para desistir. O Deus te chamou para dizer, você tem que levantar. Sabe, queridos, sabe qual é a instrução de Deus? A instrução divina para nós é não fuja da batalha. Esta é a instrução dele. Porque ele fala que ele nos chamou para a guerra. Porque ele diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Então, no dia da angústia que nós temos que levantar e dizer, eu sempre fui assim. Quanto mais problema, um problema está arrebentando. É problema, então eu pego agora que eu vou me levantar. Eu falo para Deus, agora a guerra está grande. Então agora que nós vamos quebrar o pau. Aí eu entro no jejum, oração, busca de Deus.
separo, falo para a igreja, não, eu não estou para ninguém, eu estou orando, estou jejuando. E é assim que eu vou para cima, queridos. É assim que a gente tem que vencer. Sabe? Nós temos que se parar de ser mole. Sabe, guerra vem toda hora. Mas Deus te chama para alinhar você. Dizer, eu estou dizendo, não fuja da batalha. Saul fugiu da batalha. A batalha era dele. E ele foi para a cabana, foi para a sua tenda. Mas aí, 40 dias, aquele homem afrontando Israel. Sabe, nós somos uma igreja forte. O povo de Deus é forte. Sabe, nós temos que pegar a espada na mão e dizer, eu não largo. Tem um guerreiro de Samuel, não, um guerreiro de Davi, que a Bíblia diz que a espada colou na mão dele. Porque ele não abriu mão, ele lutou até o fim. Você já imaginou uma espada na mão, colada, o sangue ali? Porque o sangue, com certeza, eu não lembro se foi 800 homens que ele matou, mas ele matou bastante na guerra, porque a espada estava colada na mão dele. E é assim que nós temos que fazer. Amanhã é segunda-feira, amanhã tem problema na empresa, tem problema na escola, tem problema em casa, mas você vai vencer, você vai lutar, você vai lutar. Deus te fala contigo, sabe? Diz que um dia Elias, ele era aquele que orava, o fogo descia. Mas por causa da intimidação de uma mulher chamada Jezabel, ele foge. E sabe o que Deus falou? Quando ele fugiu, ele entrou na caverna. Deus foi lá buscar ele. Sabe, Deus está dizendo para você, ó, não adianta fugir. Você vai ter que encarar as guerras as suas guerras. Está ficando pesado, né? Posso continuar mais alguns minutos? Eu vou terminar aqui. Eu quero orar por vocês. Vou tomar água até vocês vão. Vocês vão. Sabe qual é o perigo? É pós-guerra. Não é na hora da guerra. É pós-guerra. Porque pós-guerra, sabe, queridos, o cansaço vem, o estresse, o esgotamento físico, emocional, espiritual, a carga emocional vem. Aí nós temos que ter muito cuidado. Porque é aí que o diabo quer pegar nós. No momento que você vence uma batalha, o esgotamento vem. E aí é o momento de você falar, não, eu preciso focar meus olhos, eu preciso me levantar, eu não posso me distrair. Quantas guerras que Davi venceu? Teve uma hora que ele distraiu, uma hora ele perdeu o foco. Era para ele estar na guerra, ele estava no palácio. Tem momento na nossa vida, queridos, é guerra, não é para ficar curtindo a piscina. Tem momento, não é para curtir o churrasco. Tem momento que Deus fala, ó, tira o churrasco, tira tudo. Vai fazer um jejum, vai buscar Deus. Sabe, tem momento que Deus vai falar assim, ó, nada. Sabe, até agora é você e eu. Nós vamos guerrear junto. Porque Deus falou, o que Saul falou para Davi? No final, vai-te e o Senhor seja contigo. O Senhor está com você. Como estava com Davi. Esta é a maior receita bíblica, que Deus está conosco. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha mão direita. Ah, queridos, quando eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu vou para cima, eu vou marchando, eu vou para cima, não, eu não vou abrir mão. Só se Deus não falar. Mas se Ele falar, vai para cima, eu vou para cima. Se Ele falar, vai, eu estou contigo, pode ir. Eu ia fazer
Eu fiz uma reforma. Eu estava fazendo uma reforma, agora já é outra reforma da igreja, já fizemos outra agora. Mas nós ia reformar a igreja. Nós temos uma igreja numa cidade perto. E a igreja, nós estávamos é outra história, mas num salãozinho bem pequenininho. E aí eu peguei, nós tínhamos um terreno naquela cidade. E eu falei assim para a diretoria, nós vamos construir lá. Porque Deus falou para nós construir lá. E Deus mandou reformar a igreja aqui. Aí um olhou e falou, mas o senhor não está doido não? Eu falei, se Deus falou, eu não estou doido não. Eu vou porque Deus falou. E naquela época, aquela igreja, daquela cidadinha pequena, que hoje está acontecendo um grande avivamento, uma cidade de 3.000 habitantes. Deus está movendo aquela cidade. Hoje ele ligou para mim ontem, né? Pastor, queremos fazer o nosso culto no templo novo, porque ainda falta portas e falta o piso e é só isso. E o piso e a elétrica já está bom e os vidros. Aí ele falou, podemos fazer lá, pastor? Nós vamos fazer lá porque nós queremos motivar o povo. Já construímos um templo. No final, na época, nós tínhamos gastado mais de 300 mil, e na época mais de 360 mil, e tinha gastado também na igreja. E trocamos piso, tocamos tudo, fizemos um monte de coisa na igreja. E aí eles olharam e falaram assim, mas você não está doido, pastor? Como nós vamos dar conta de duas coisas? Falei, Deus falou e eu vou obedecer. E eu vou para cima. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, Deus vai suprir, Deus vai mover, e Deus fez. Sabe, querido, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se Deus falar, vai por cima do gigante, vai. Luta a sua guerra, lute. Não tenha medo. Você vai falar, não tenho medo. Sabe, eu quero terminar aqui, queridos. Quero terminar dizendo para vocês, e eu quero terminar. Sabe qual é a última? Eu quero terminar aqui. Eu quero orar com vocês. Sabe a última instrução de Deus? A primeira ele falou, não fuja da batalha. E sabe qual a outra instrução que ele fala para mim e para você hoje? Não fique prostrado. Não fique prostrado diante da batalha. E eu gostaria, se por favor, se teria condições de colocar 2 textos para mim no telão, para os irmãos verem. Primeiro, eu quero Salmos 145, 14. Eu quero terminar por aqui. Salmos 145, 14. Se puder, vamos ver. Como está escrito ali? Vamos ler para mim, vamos a juventude aí, por favor, jovens. Vai lá, vai bem forte. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele levanta alguns. É isto? Ele vai levantar alguns aqui só. É isso que Deus está falando? O que ele está falando? Todos que caem, Ele vai levantar. Ele está dizendo, se você caiu na batalha, se você caiu na guerra, se você desistiu, se você desanimou, eu vou levantar você. Deus vai levantar gente aqui poderosamente. Sabe, Deus está falando, não tenha medo. Não tenha medo. Outro texto. E é interessante que ele está falando com Josué agora. Josué capítulo 7, verso 10. Olha bem o que ele fala. Pois se ler o contexto, você vai entender bem aqui. Olha lá. Cadê o Josué 7, 10? Josué, isso. Vai lá. E aí?
levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Sabe o que Deus está falando com Josué? Não importa a guerra, não importa a situação, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ah, queridos, eu derrubo muralhas, eu derrubo fortalezas. Sabe, querido, nós precisamos. Eu estava conversando com o Vitor veio comigo, meu filho espiritual aí. Estava falando para ele, por que Deus não faz como fazia antes? Porque a gente não está fazendo o que eles faziam antes. Sabe, muitas vezes a gente acreditava mais na Bíblia. A gente olhava a Bíblia e falava, não, ela é tudo. Aí hoje a gente fica meio em dúvida, será que é verdade? Será que é? A gente tem que crer ela toda. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, quando Deus fala que vai te sustentar, Ele vai sustentar. Quando eu aceitei Jesus me chamou com 6 meses eu me batizei. Com 8 meses eu estava em missões. Eu não tinha patrocinador, eu não tinha igreja que me sustentava, eu não tinha ninguém. E Deus me sustentou 34 anos. Sabe, Deus é meu Pai. Ele diz que vai cuidar, Ele cuida. Se Deus está falando que está contigo, Ele está contigo. Se Deus está falando, eu sou a tua força, é porque Ele é a nossa força. Se Ele fala que quebra os grilhões, as cadeias, é porque Ele quebra. Nós precisamos entender isto. Como ontem eu falei, eu preciso voltar ao primeiro amor, apaixonado pela Bíblia, e dizer, Deus, eu sei que o Senhor faz, porque Deus já fez na minha vida tantos milagres, tantos milagres. Tantos milagres. Se alguém pôde vencer, você também pode. Você pode vencer. Sabe qual é a diferença? A diferença, todos nós somos iguais diante de Deus, somos. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Todos nós somos filhos. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Todos nós somos iguais diante de Deus, mas há uma diferença. Sabe qual é a diferença? Talvez minha ou da sua da minha, ou da sua com a outra. A diferença está na perseverança. Sabe qual que é a diferença? É a ousadia. Sabe qual é a diferença? É a coragem. Sabe qual é a diferença? É a atitude. Talvez você está vendo teu irmão vencer a guerra dele, porque ele está tendo ousadia. Ele está tendo ousadia, perseverança. Há um momento de perseverar na vida. Há um momento de você lutar. É um momento de você dizer, agora eu vou até o fim. Eu não abro mão. A diferença está aí. Talvez a diferença está aí entre você e teu irmão, que ele é perseverante, ele é guerreiro. Sabe, você tem que mudar a si mesmo. Muda a si mesmo. O seu maior desafio é você mesmo. O teu maior desafio é você. Porque o diabo fala, você é pequeno, e a gente acredita. O diabo joga na nossa cara e diz, você não vai vencer. Ontem eu testemunhei aqui, eu vou falar aqui, eu quero terminar com uma oração aqui. Os homens que estavam aqui, eles ouviram. Com 21 anos de idade, eu não sabia ler. Não sabia ler mesmo. Não conseguia ler um gibi. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Quando eu falo escrever, não sabia nada escrever. Quando eu estava em missões, um exemplo,
Põe pode colocar um hino aí, só para mim falar para vocês. Qual que é o hino aí? Só para mim ver ali. Olha lá, tá lá. Aí, opa, tá aí. Na escola de missões é assim, ó. A professora, o que estava ensinando, dizia, eles ditavam: o Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Olha que estava ali, ó, nome. Eu estava lá, Pai, como que escreve Pai? Pai. Eu não sabia. É um exemplo só. E quando ele já estava lá no nome, no teu nome, eu já não sabia mais nada, porque eu não sabia escrever. Sabe o que eu fazia? Nas minhas folgas, era na segunda-feira, eu passava o dia inteiro copiando matéria, porque eu não conseguia escrever, eu copiava. Então eu não sabia ler, nem escrever e nem falar. Tinha uma porcentagem quase 50% de gagueira. Eu não sabia falar, eu falava na gíria. Pastor, eu falava na gíria, porque eu tinha mais, falava na gíria, e eu não sabia falar, então eu falava na gíria. Então eu era o improvável. E um dia Deus falou para mim, eu queria ser missionário, pastor. Eu queria ir para a África. Meu sonho era ir para a África. Mas foi o último país que Deus me levou, porque Ele sabia que se Ele fosse o primeiro, eu ficava lá. Eu queria ser missionário. Aí quando eu cheguei nessa igreja em Pereira Barreto, há 30 anos atrás, e querendo ser missionário, aí Deus falou assim: eu quero que você seja pastor. Eu quero que você seja pastor dessa igreja. Eu falei: Deus, aqui só tem homens estudados. O pastor que estava lá era um PhD, era um professor de alto nível, e eu falava tudo errado. Quantas vezes, querido, eu pregando, quando eu chegava em casa, já chegava a cartinha atrás, tudo que eu falei errado. Eu acredito que vocês pegaram muita coisa errada aqui hoje, mas eu não sabia falar. Mas Deus falou para mim: você vai ser pastor dessa igreja. E sabe o que Deus falou comigo? Eu vou te levantar como pastor. Anos após anos, uma professora sentava e me ajudava no português. Quantas vezes, pastor, eu não sabia falar uma palavra, e eu olhava para ela e falava assim: como que fala essa palavra? Eu não sabia nem falar. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Eu tive a minha guerra. Ainda tenho até hoje muitas guerras no português. Mas sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus fala com você, homens disseram: você não pode ser pastor dessa igreja. Teve um dia que um homem levantou no meio da igreja, a igreja estava lotada. Ele levantou e disse: você não pode ser pastor dessa igreja. Eu só abaixei minha cabeça. Ele saiu batendo pé, falou: você não pode ser pastor dessa igreja, você não tem capacidade nenhuma para ser pastor dessa igreja. Eu olhei assim aquela igreja, eu falei: esse irmão, vamos orar por esse irmão. 3 meses depois eu deixei passar um pouco. 3 meses eu fui na casa dele, abracei ele, falei: eu preciso de você, você pode me ajudar. Sabe, querido, o que nós temos que fazer? Sabe, Deus quando fala com você, homens levantaram. Eu fiz o meu seminário, pastor. O seminário que eu fiz, um dia eu levei o meu trabalho para o professor, na mesa dele, e eu fui, voltei e sentei, e o professor me chamou: Ivo, vem cá. Ele falou assim: o que você está fazendo nesse seminário? Era um seminário batista. Ele olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui?
Eu vim aqui porque Deus falou que eu vou ser pastor, e eu estou aqui nesse seminário para estudar e ser pastor. Aí ele olhou para mim e falou: se você não tem condições nenhuma de ser pastor, você escreve tudo errado, não tem condições. Quantos daqueles que fizeram seminário comigo desviaram, nem chegaram no ministério, mas quando Deus fala, o mundo pode levantar. Eu quero que você se levanta. Você tem que tomar uma decisão hoje, a decisão de ouvir a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus. Vai lá e luta com aquele gigante. Você acha que ele foi assim? Não, ele foi com toda a força. Ele pegou 5 pedras e ele foi com estilingue apenas, e aquele homem tinha uma espada, tinha um escudo. Talvez o gigante para você hoje é alguma coisa na sua vida, na sua família. Eu quero orar por você. Quero fazer a última oração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque você está se sentindo fraco. Porque quem está dentro de você é forte. Por que você está se sentindo fraco agora? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele é forte. Ele ressuscitou Cristo. Depois de 3 dias, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E Ele vai ressuscitar o que está morto. Ele vai dar vida ao que não tem vida. Não tenha medo. Não temas. Não temas. Senhor Deus, eu oro por esta igreja. Eu creio que esta palavra falou no coração. E eu creio que esta noite muitos estão tomando a decisão de lutar a sua guerra, porque eles vão lutar a sua guerra para lutar a guerra do outro. Senhor Deus, ninguém vai perder a guerra, ninguém vai perder a batalha, porque esta igreja, eu estou orando agora, eu estou crendo pelo poder do Teu nome. O Senhor vai liberar uma unção sobre esta igreja. Senhor Deus, libera força, libera graça, libera uma unção, porque a unção quebra o jugo, vai quebrando agora toda fortaleza. Senhor Deus, abençoe o pastor desta igreja, o anjo desta igreja, o líder desta igreja, abençoe a esposa, abençoe os filhos. Oh Deus, abençoe, Deus, abençoe a liderança, a diretoria dessa igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, queridos. Pastor, muito obrigado pela confiança.